Boa tarde, sejam bem-vindos a essa palestra que vai tentar oferecer algumas opções para o problema de combater fake news. Meu nome é Guilherme Araújo, eu sou do Instituto de Computação e gostaria, antes de enfatizar que essa proposta reflete a opinião minha, do autor, e não do Instituto de Computação ou da Universidade Estadual de Campinas. Muito bem, então, antes de começar propriamente a nossa palestra, eu gostaria de fazer alguns disclaimers, algumas condicionalidades. Antes de mais nada, eu queria dizer que essa palestra não é sobre a PL de 2030, que está bom de votação no Congresso, foi retirada de pauta, e que, na minha opinião, ainda precisa muito de um debate sobre o assunto, e nosso objetivo com essa palestra é poder contribuir com esse tópico, tá? O outro conjunto de disclaimers que nós temos nessa palestra é o seguinte: essa palestra não pretende encontrar a verdade, tá? Não é o propósito dela. Essa palestra não trata de filtrar artigos de opinião. Esse é um outro problema que tem uma série de componentes políticos sociais que não é o objetivo dessa palestra tratar. Essa palestra não trata de filtrar opiniões de apologia a crimes. Isso é um problema sério. E tecnologias e as ideias que estão propostas a partir dessa palestra, elas não visam atacar esse problema. Por outro lado, essa palestra propõe um mecanismo para combater fake news. Vocês vão ver da metade da palestra para o final que nós vamos propor um conjunto de tecnologias e alguns usos de tecnologia que efetivamente, na nossa opinião, combate as fake news. E, por último, essa palestra propõe um mecanismo para devolver o controle da verdade para a sociedade organizada. Então, vamos tomar cuidado aqui com as palavras, palavras são coisas muito poderosas. Eu queria chamar a atenção aqui para devolver o controle e verdade. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver, ao longo da primeira parte da palestra, que o controle da curadoria sobre a verdade foi tirada da mão da sociedade organizada e entregue às empresas de tecnologia. Então, a gente acha que isso não é bom para uma sociedade, e nós propomos mecanismos para retornar este controle para as mãos da sociedade organizada. As empresas não são boas em entender o que a sociedade está pensando, elas são empresas de tecnologias que viabilizam ferramentas de tecnologia, ok? E também a palavra verdade, mais para frente a gente vai discutir e colocar ela em perspectiva, comparando ela com o que nós chamamos de consenso social, ok? Muito bem, então, esses três pontos que tem o não aqui, não são problemas que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar especificamente do combate ao fake news e do controle sobre a curadoria das notícias de volta à sociedade organizada. Tá? Isso não quer dizer que algumas das tecnologias que a gente está discutindo aqui possam ofertar começos de ideias para esses outros três problemas aqui na parte de cima. O maço do cigarro carrega o alerta, o disclaimer, dizendo que ele prejudica a saúde de terceiros, de quem você ama, prejudica você mesmo, você pode ter um infarto por causa do cigarro. O usuário é informado do mal que resulta do uso do produto. E ele pode ainda assim escolher. Ele pode dizer, não, eu quero, não tem problema, eu estou ciente, mas eu quero. A questão é que sempre vai existir gente que fuma, mas como vocês sabem, todo esse processo, tá certo, reduziu enormemente o uso do cigarro ao longo de vários anos. Então, educar funciona, certo? Muito bem. O que seria o equivalente para fake news, certo? Qual seria o equivalente para fake news? Com relação ao aviso maço do cigarro. Então, vamos imaginar aqui que você recebeu que o João da Silva, ele, por má fé ou não, certo? Ele enviou no WhatsApp dele uma mensagem que ele recebeu de um terceiro, possivelmente não com má fé, ele é uma pessoa totalmente bondosa de coração, que gosta muito da Maria, enviou um link e uma mensagem que ele recebeu de um terceiro, de uma rede social, dizendo que uma vacina matou um idoso em São Paulo. E ele disse, olha Maria, olha o que eu achei há pouco, toma cuidado, tá certo, com vacinação, não faz isso, tá? Não foi com uma fé, ele pode ser uma pessoa de coração bom, que viu bem da Maria. Ele pegou a notícia e passou adiante. 99% das pessoas são assim, são boas, tá? Então, como é que a gente agrega um aviso de que são fake news?
O usuário ele precisa ser informado antes do mal que a fake news pode usar, né? Pode dar. Mas mesmo assim, ao transmitir a fake news, ele tem a possibilidade de escolher enviar. Ok? E como funcionaria isso? O usuário compartilharia um link que ele recebeu de algum conhecido de um grupo ou de uma webpage aqui no campo usual de link compartilhado no WhatsApp dele. O app enviaria um link para a rede social, tá certo? Link enviado para a rede social, para a empresa Meta, né? Que é dona do WhatsApp. E a Meta não faria a curadoria da notícia. Não é papel de gráficas, não é papel de empresas técnicas fazer curadoria de uma sociedade. É papel das agências de fact-check. A informação seria passada para as agências de fact-check para dizer se é fake ou não fake. É a sociedade que tem que tomar essa decisão, não uma empresa de tecnologia. A agência de fact-check responderia que é not fake, por exemplo, nesse caso, que a missão é aquela, mas que a vacina preserva vidas, certo? E a gráfica moderna, ou seja, a rede social, passaria a informação que a sociedade decidiu, através de seus curadores, que são as agências de fact-check. Note, eu falei agência de fact-check, não empresas de mídia. Várias dessas empresas de mídia aqui têm agência de fact-check, mas teoricamente você poderia ter uma agência de fact-check, não está associada a empresa de mídia. Vamos chegar lá. Muito bem. Agora, o que vai acontecer se uma delas, por exemplo, o Globo, por alguma razão, acha que não é fake ou porque não avaliou essa notícia ainda, tá certo? Se a maioria das agências de fact-check devolver fake, a rede social apenas transmite o que a sociedade diz e diz fake. E naquele momento que a pessoa postou isso, antes de ser enviado para a Maria, vai aparecer isso aqui na conversa dele. Essa notícia é falsa de acordo com as agências de checagem abaixo. Enviar fake news afeta a vida das pessoas e pode ter implicações legais. É o equivalente a disclaimer no maço de cigarro. Quer enviar mesmo assim? A pessoa pode querer enviar. Tá certo? Você tem que dar liberdade para enviar. Tá? Muito bem. Qual seria a analogia, então, final com o uso do tabaco? A mensagem vai carrega o aviso, tem uma motivação educativa. As pessoas têm que se educar. A palavra final sobre transmitir uma fake news não tem que ser da pessoa. Tá certo? Como se diz nos Estados Unidos, we the people. Tá certo? O usuário informado do mal pode resultar para outras pessoas e que pode também ter implicações legais. E qual é o efeito colateral disso? Qual é o efeito educativo? O usuário vai começar a duvidar de suas fontes fake news. À medida que ele for fazendo isso, ele observar que várias das notícias que ele passa adiante de alguém é falsa, ele vai deixar de acreditar nessa fonte dele, o que ajuda a sociedade. Mas mesmo assim, o usuário pode escolher enviar. Então, aqui tem uma outra nota. Enviar fake news afeta a vida das pessoas, pode ter implicações legais. Quer enviar mesmo assim? Ele pode querer enviar, sabendo que é fake news. E se ele resolver enviar? Então, nós deixamos o campo técnico agora, entramos no campo político. Só que aqui em política. E sociedade não sabe como querem regular. Certo? Você pode, por exemplo, dar um número de fake news para ser ajustado de acordo com a legislação. Ou você pode, de imediato, restringir e não deixar ele enviar aquela fake news, sabendo que as agências de fact-check dizem que é fake news. Então, na versão mais rigorosa dessa legislação, você pode simplesmente reduzir e dizer, não, você não vai enviar. Ou permitir um certo número na versão mais educativa. Ou combinar os dois. Por exemplo, inicialmente você pode deixar o usuário enviar um determinado número de vezes, 10 vezes, mesmo sendo informado que é fake news. E na 11ª vez ele recebe o seguinte aviso. Você tem consistentemente enviado fake news. Se enviar mais esta, sua conta será bloqueada. Quem enviar mesmo assim, a escolha é dele. Tá certo? Para ser educativo, o bloqueio pode ser temporário, do mês. Tá certo? Tem que educar as pessoas. Não adianta punir empresas ou pessoas que não vai funcionar. Do mesmo jeito que ninguém conseguiu proibir a venda de cigarros. Até hoje.
Esse modelo ainda permite identificar os geradores profissionais de fake news de imediato. Você saber quem está ganhando dinheiro com isso. Tá? Muito bem, vamos continuar então. E quem escolhe as agências de fact-check? Né? Porque a razão fundamental está aí. Né? Como é que eu vou verificar se essa agência de fact-check é crível? Se essa agência sempre vai filtrar a verdade adequadamente? Quem tem que escolher as agências de fact-check é o usuário. We the people. Certo? E ele tem que escolher de acordo com as suas preferências. Muito bem. E como isso pode ser feito? O usuário escolher as agências de fact-check. Ele pode, por exemplo, escolher a Birdwatch, que é uma entidade, não é uma empresa, é uma entidade de fact-check, vinculada ao Twitter. Não vinculada à empresa Twitter, independente do Twitter, mas que checa. Pode escolher a Lupa, que eu não me lembro se é da Folha ou do Estadão, certo? Acho que é da Folha, tá certo? E outras que não são vinculadas nenhuma mídia, como aos fatos, por exemplo. Qualquer uma outra, certo? Isso aqui é apenas as que couberam no slide. Então, ele tem que escolher. E como é que ele escolheria? Muito simples. Vamos usar a tecnologia para regular a tecnologia. Ele clica em settings ou configurações em português, clica em WhatsApp, e aqui no final, ele tem as opções das fact-check agencies. Ele escolhe as agências de fact-check. Vai aparecer algumas agências, ele pode escolher 3, ou 5, ou 7, número ímpar, né, para desempatar, da preferência dele. As agências que sejam mais vinculadas a alguma visão política ou cultural ou religiosa mais dele, certo? Ele pode escolher. Lembrando que essas agências estão se colocando em domínio público para dizer que falam a verdade. Né? Então, não confundir ideologia, religião, opinião política, tá certo, ou cultural, com a verdade. Você pode ter pessoas de agências de fact-check de esquerda que estão compromissadas com a verdade. Agências de fact de direita compromissadas com a verdade. Então, é o usuário que vai escolher. A pessoa, você, que vai escolher isso. Muito bem. Qual seria o impacto das redes desse modelo? As redes sociais não mais precisariam se ocupar da curadoria de notícias, porque essa nunca foi uma tarefa que elas conseguem fazer direito. Do mesmo jeito que uma gráfica que imprime um jornal não vai se colocar com alguns funcionários que vai decidir, tá certo, o que é verdade ou não de uma sociedade. Você tem que ter profissionais treinados, você precisa de jornalismo investigativo, você precisa de muita coisa que uma boa imprensa tem. Essa tarefa seria, então, devolvida para a sociedade organizada. A tarefa da curadoria seria entregue de volta a quem de direito ela pertence, que é a sociedade organizada daquela cultura, daquele país. O custo das redes não aumentaria, de fato diminuiria. Você já pensou que, para fazer uma curadoria decente, a quantidade de pessoas que essas redes sociais têm que manter em vários escritórios do mundo para poder fazer essa curadoria? Profissionais que muitas vezes não chegam a 1/10 da qualidade de profissionais da imprensa para achar isso. Então, diminuiria o custo, porque a curadoria seria precisada para agências de fact-check. As bases das agências de fact-check poderiam ser carregadas pela rede a cada 24 horas. Ela não poderia ter uma questão de bandwidth aí, de computação, né? Ele recebe aquele link, ele tem que perguntar a base da agência de fact-check, devolver. Isso é um custo de usar essa banda. Simplesmente, elas poderiam ser carregadas, as bases dessas agências, uma vez a cada por dia, tá certo? E isso estaria levado para os servidores das redes sociais e elas fariam validação internamente, um custo muito mais baixo. As redes contratariam as agências de fact-check para filtrar as fake news. Sim, porque isso é um trabalho. Na realidade, você pode criar um novo mercado para agências de fact-check. Poderia ser regulado pela qualidade com que elas validam se aquilo é verdade ou não. E qual seria o impacto nas agências de fact-check? Por serem credenciadas em cada um dos países, elas têm acesso muito rápido às informações daquela sociedade. Informações religiosas, políticas, sociais, tá certo? Locais. O buraco na rua, tá certo? O fake news do vereador, tá certo? O problema da estrutura do Estado, o problema político no país. Então, a capacidade dessas agências de fact-check de rapidamente identificar fake news é ordens de magnitude maior do que uma rede social. Então, as redes jamais teriam a capacidade das agências de fact-check em cada país. Nunca. Certo? As agências de fact-check passam a ser contratadas pelas redes, criando um novo mercado.
e onde a competição nesse mercado seria feita através da qualidade do trabalho filtrado dessas agências. A curadoria seria transparente, pois as bases das agências poderiam ir para domínio público, não para serem modificadas, mas para ver o que elas estão considerando como verdadeiro ou falso. E por último, tem um último não, a gente tem mais alguns pontos. Em que agência confiar? Né? Essa pergunta é uma pergunta extremamente profunda, tá certo? Como eu disse no começo, palavras carregam pesos socioculturais muito fortes. Né? No fundo, ela pode ser traduzida, do seu ponto de vista histórico-social, a quais as suas fontes de mitos. Aqueles de vocês que leram o livro de Yuval Harari e acompanham o trabalho dele, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com mito. Certo? O que você prefere? Pessoas diferentes possuem orientações políticas, culturais e religiosas diferentes. E tendem a acreditar nas empresas de mídia que estão alinhadas com o seu pensamento, é natural. Você vai ter pessoas mais à esquerda que acham que boas notícias defendem a opinião política da causa operária. Outras vão um pouquinho mais para a direita e acreditam piamente, não é que acreditar piamente, mas gostam da orientação política, social e religiosa da Brasil 247, outros da Carta Capital. Alguns do Estadão, da Folha, outros são jornalões e preferem caminhar um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. Ou você pode caminhar um pouco mais para a direita e encontrar uma Veja, uma Revista Oeste ou uma Jovem Pan. Mas o ponto mais importante é o seguinte: orientação cultural, política e religiosa é ortogonal à verdade. Então, essas mídias podem ter sua agência de fact-check e a sociedade que vai dizer se elas falam verdade ou mentira. Você pode, por exemplo, escolher um conjunto de agências de fact-check mais à direita, porque você gosta nesse ramo, e essa agência de fact-check falar sempre a verdade, do mesmo jeito que, não falar sempre a verdade, mas sempre identificar as fake news rapidamente, tão bom quanto a agência de fact-check associada ao dossiê da causa operária. E compromisso com a verdade não tem nada a ver com o funcionamento político, cultural e religioso. Certo? Então, as pessoas podem ou devem selecionar que agência de fact-check elas usam. Certo? Como eu disse também, você pode ter agências de fact-check totalmente desvinculadas a qualquer órgão de imprensa. Tá? E qual seria o impacto na sociedade? Os movimentos políticos maiores vertentes ideológicas que posso imaginar poderiam propor criar suas próprias agências de fact-check sem qualquer restrição, desde que elas se atenham à verdade e sejam credenciadas. Essa palavra é perigosa, credenciadas. Eu vou me detalhar um pouquinho mais sobre ela para frente. Tá? O usuário pode escolher as agências de acordo com sua preferência, sua inclinação ideológica, aumentando as chances dele acreditar que aquilo é falso, porque ele confia nessa agência de fact-check, eles estão vinculados a órgãos que têm uma orientação ideológica parecida comigo, então eu confio neles. Bom, se foi você que selecionou, tá certo, essas agências, que você confia nelas, na hora que ela virar e disser para você que é mentira ou você está passando adiante, existe uma probabilidade maior de você acreditar nelas, porque foi você que escolheu. Para continuarem credenciadas, as agências permitem uma taxa de acerto mínimo, 80%. Isso aqui é meramente especulativo. Então. O mais importante é que a liberdade de expressão nas redes continuaria totalmente garantida. Ok? Muito bem. E agora vamos ao problema fundamental, né? Quem credencia as agências de fact-check? Você pode ter um credenciamento, poderia, novamente, palavras são importantes, poderia ser feito por uma associação independente, que incluiria membros da sociedade civil com nenhuma vinculação com governos ou partidos políticos. Uma Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que está aqui, Transparência Internacional, o Comitê de Gestor da Internet, a OAB, poderia também ter representantes do governo, desde que muita minoria, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso é apenas, novamente, meramente especulativo. Qual seria o papel dessas agências? É verificar relatórios de acerto de fact-check das agências de fact-check e dizer, dar um limiar, olha, abaixo de 80%, o cara errou 80% disso aqui, ele está fora, independente do componente ideológico. Seria um critério que daria para medir, porque as bases deles vão estar em domínio público. Dá para ser auditável pela sociedade civil. A outra opção, tá certo, é você não ter credenciamento.
os usos que as pessoas fizerem dessas agências definir a relação comercial delas. O que eu quero dizer com isso? Você escolhe uma determinadas agências lá e o pagamento da rede social seria destinado àquelas agências que você escolheu. Para cada checagem dessa, vou imaginar se você pagasse aí 0,01 centavo para cada checagem dessa, ou alguma coisa desse tipo, obviamente um modelo de mercado, enfim. Mas você não teria credenciamento. O ponto importante é que, já que as bases estão em domínio público, tá certo? Na hora que você escolher uma agência, será mostrado para você o que eu estou chamando, o governo pode ter outros nomes, de índice de acertos de fake news, IAF. E se você escolher uma agência que você, eu gosto mais porque tem uma orientação política, não sei o quê, associada a alguma coisa que eu gosto. Se o IAF, o índice de acerto de fake check daquela agência, por 10%, você está dizendo que 90% do que ele disser para você que não é fake news, pode ser fake news. Então, é uma opção sua ser enganado. Será que você vai querer ser enganado? Então, no momento da escolha da agência, seria mostrado esse índice para o usuário. E não teria qualquer órgão certificador de agência de fact-check. Porque toda a sociedade, no fundo, ela é tão verdadeira quanto quiser as pessoas dessa sociedade. Não adianta enforce nada. São duas opções, uma agência de credenciamento e uma sem agência de credenciamento. O debate público pode, digamos, contribuir com essas escolhas. Bom, por último, eu estou encerrando a palestra, certo? Deixar um tempo para perguntas. Eu tenho um grupo pequeno de grandes amigos, muito pequeno, mas grandes amigos. E um desses grandes amigos disse para mim uma vez: Guido, você é um Don Quixote. Você sempre lutando contra as causas perdidas. Eu concordo com esse grande amigo, tá certo? E é um grande amigo. Eu sei disso. Eu sei que é quixotesco tudo isso que eu acabei de colocar para vocês, mas isso tem que começar de alguma forma e em algum momento. E esse foi o momento que eu escolhi para colocar essas ideias. Muito obrigado.